Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero conversar com você, investir este tempo de diálogo com você, você que me assiste, sejam todos bem-vindos. Quero sugerir que, se você puder, veja esse vídeo até o final, eu creio que terá coisas boas para você. Olha só, deixa eu te provocar um pouco. Você já pensou na expressão obstinação? Claro que já. Nós podemos até usar um sinônimo para obstinação. Teimosia. Se eu e você definirmos, se eu e você analisarmos de maneira mais fria a expressão obstinação, nós vamos encontrar dois caminhos, dois vieses. Primeiro, a obstinação é algo bom. Segundo, claro, o antônimo disso, ou a parte contrária disso, a obstinação é algo negativo, algo ruim. Ok, vamos começar pelo ruim. Obstinação é aquela pessoa com uma mente fechada, aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que, sendo orientada por frentes, por instituições, por sugestões, recomendações de outras pessoas a respeito de qualquer coisa, seja um objetivo na vida, seja uma compra, seja uma venda, seja, enfim, qualquer coisa. Esta pessoa mantém-se dentro do seu pensamento de maneira obstinada, teimosa. Não vá lá em tal lugar agora, vai chover. Não, eu vou. E a pessoa vai no meio do caminho, ela toma uma chuva muito forte, isso aí acaba trazendo para ela consequências negativas para a sua saúde, fica resfriada, etc. e tal. Esse tipo de obstinação, todos os núcleos familiares possuem. Claro que tem uma, duas, três pessoas, eu, você, nós tantas vezes somos obstinados do ponto de vista negativo. A sociedade está cheia de pessoas, repleta de pessoas obstinadas do ponto de vista negativo. Mas a obstinação, ela tem um lado bom. O outro lado da moeda, do ponto de vista positivo da obstinação, ela pode se tornar objetivo, meta, alvo. A obstinação positiva, ela pode e vai fazer diferença na vida de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer pessoa. Vamos lá, deixa eu compartilhar com você de um exemplo simples. Por exemplo, uma pessoa que há 60 anos de idade ou mais e que tem um sonho, carregou um sonho no seu coração durante todos os anos de sua vida. Eu quero fazer um curso superior. Eu quero fazer o vestibular, eu quero me matricular em uma instituição de ensino superior. E de repente com 60, 61, 62 anos, pouco menos, mais, enfim, esta pessoa faz a sua inscrição para o vestibular, é aprovada e adentra neste âmbito acadêmico. Foi uma pessoa obstinada, fez cursinho, leu aqui, ali, acolá, procurou pessoas para ajudar, leu livros, jornais, revistas, mergulhou na internet e fez bom uso dessa ferramenta. É a obstinação positiva. Então nós temos a obstinação negativa, que parece que atrai e bem como coloca sobre o indivíduo obstinado, do ponto de vista negativo, coisas ruins, prejuízos. Mas nós temos a obstinação positiva, que atrai e que faz repousar sobre esta pessoa algo bom, algo positivo. Eu estou com um texto das Escrituras Sagradas aberto e eu vejo aqui a obstinação. Mas eu não vou dizer para você se é a obstinação positiva ou negativa que eu vejo, nós vamos descobrir juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulos 5, 19 e 20. Na linguagem revista e atualizada, diz para mim e para você o seguinte: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Uau! Que texto! Que texto interessante, que texto provocativo, que texto que possivelmente nas entrelinhas, nos bastidores desses dois versículos, traz para mim, traz para você lições extraordinárias. Vejamos. Antes, porém, deixa eu te situar, contextualizar você no livro de Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, de acordo com alguns comentaristas, foi escrito entre 62 e 80 depois do nascimento de Cristo. Claro, eu não estou aqui taxando uma data, pontuando objetivamente uma data, dando uma certeza de uma data da sua escrita. Estou aqui, no que me lembro, claro, traduzindo para você, verbalizando para você esses 18 anos, entre 62, depois do nascimento de Cristo, e 80 anos depois do nascimento de Cristo, foi escrito Atos dos Apóstolos. Ele foi dirigido a um ilustre Teófilo. Lucas, o autor, que era médico, possivelmente havia se formado nas escolas da Grécia Antiga, escolas de medicina. Lucas era douto. Lucas tem uma linguagem, o grego que Lucas usa para escrever não apenas o seu evangelho, bem como Atos dos Apóstolos, é um grego nobre, é um grego muito bem elaborado, muito bem escrito. E Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos direcionado para Teófilo. Teófilo foi este grande ilustre que falei há pouco. Possivelmente, de acordo com alguns comentaristas e estudiosos, eles vão afirmar que Teófilo talvez até tenha investido dinheiro, investido de maneira material em Lucas, para que Lucas se locomovesse de um lado para o outro, fazendo levantamentos, fazendo pesquisas, fazendo muitas pesquisas a respeito disso, para que ele pudesse escrever com mais convicção. Lucas e Atos faziam parte do mesmo volume. Na sequência dos anos em que vai passando, o Evangelho de João foi colocado para dividir Lucas, o Evangelho, e Atos dos Apóstolos, que marca o início da igreja. A igreja começa, se nós pudéssemos dar um outro nome para Atos dos Apóstolos, seria a história do início da igreja de Cristo. Poderíamos por assim dizer. Atos dos Apóstolos é um livro bastante histórico. Por que Atos dos Apóstolos? Isso fazia parte de toda a literatura hebraica dos judeus. Os judeus, eles tinham esse tipo de chamada. Atos revela ação, Atos revela conquista, Atos revela desafio, Atos revela descoberta. Então, Atos dos Apóstolos precisava de fato ser, na concepção deles, o nome, o título, a chamada deste documento bíblico. Apóstolos, é plural, não envolve todos os apóstolos. A primeira parte de Atos desse documento vai colocar em relevo Pedro. Pedro, na sequência, sai de cena para dar lugar a Paulo. Paulo, depois de todo o processo de conversão, antes se chamava Saulo, que significa grande, depois foi, entre aspas, transformado em Paulo, depois de um grande encontro com Cristo, a caminho de Damasco, toda aquela história que você possivelmente sabemos. Agora ele se torna pequeno, Paulo, pequeno no nome, mas grande nas ações, nos milagres, na palavra, na sabedoria, na intelectualidade. Paulo, ele entra no palco de Atos dos Apóstolos, deixado por Pedro. Portanto, o relevo, a ênfase, aborda pelo menos ou apenas 2 apóstolos. Muito bem. O conteúdo de Atos, como eu disse há pouco, vai relatar, vai expor para mim e para você esse início da igreja. Como que o Espírito Santo de Deus fora derramado, por assim dizer, entre os cristãos, entre aquelas pessoas que perseveraram, que foram obstinadas. Opa, olha a palavra obstinação aí. Aquelas pessoas que perseveraram, que não se afastaram de Jerusalém, atendendo a ordem, a sugestão de Jesus, quando mesmo estava sendo assunto ao céu. Então Jesus fala para mais de 500 pessoas, olha, não se apartem, não saiam daqui. 10 dias depois, 380 pessoas, estou aqui, claro, estou falando de um número fechado, 500 pessoas, 380 debandaram, foram buscar outras coisas, outros objetivos, foram atender outras frentes e exigências da sociedade da época, bem como de suas vontades. 120 pessoas permaneceram, 120 pessoas deram ouvidos àquilo que Jesus estava dizendo,
E essas 120 pessoas foram batizadas, foram impactadas com o derramar do Espírito Santo de Deus, cumprindo assim o que o próprio Jesus disse nos Evangelhos, e enquanto ele esteve entre os homens. Portanto, Atos dos Apóstolos é uma leitura tremenda, é uma leitura provocativa, uma leitura que não atende o desejo do conhecimento do curioso. Se você é um curioso, então você precisa ler Atos dos Apóstolos. Terminando um capítulo, você não vai ficar naquele capítulo, você não vai fechar a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, você vai querer começar o capítulo seguinte, que dá vez para o outro capítulo, e assim sucessivamente. Atos dos Apóstolos nos atrai, Atos dos Apóstolos parece que é imantado, ele traz o leitor para um núcleo, para um universo fantástico. Convido você que nunca leu Atos dos Apóstolos a fazê-lo doravante. Este capítulo, o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre as primeiras ações, as primeiras reações dos primeiros cristãos. Então tudo era inédito, tudo era novo. Eles ainda tinham na mente a morte, a crucificação de Cristo Jesus. Quando Jesus ficou 40 dias com os discípulos, muitos deles viram, ouviram, tocaram, foram tocados por Cristo, comeram com Jesus. Então essas pessoas, elas estavam ainda se acostumando a viver sem a presença física de Jesus, mas vasculhavam em sua mente, em seu coração, os ensinamentos desse Cristo, do Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento, que agora havia se cumprido. A grande maioria não acreditava. Estas pessoas, esses que perseveraram, esses que insistiram, acreditavam nisso e procuravam ser discípulos de Jesus. Então agora, com o derramar do Espírito Santo, com a visitação do Espírito Santo de Deus e, consequentemente, o cumprimento das palavras de Jesus, essas pessoas começam agora a agir, a caminhar nessa plataforma para dar frutos e dessa maneira cumprir o chamado, cumprir com a vocação. Estes cristãos que são mencionados no capítulo 5, eles queriam fazer boas obras. Muitos deles vendiam as propriedades que tinham, eles tinham em abundância, eles vendiam e repartiam com aqueles que não tinham nada. E aqui eu não estou fazendo alusão a nenhum tipo de segmento político, eu estou, na verdade, relatando o contexto do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Um casal, eles tinham uma propriedade, se desfizeram da propriedade, venderam, e trouxeram apenas uma parte da venda para os apóstolos, que estavam liderando todo este movimento em seu prefácio. O Espírito Santo de Deus revelou ao coração desses apóstolos. E esses apóstolos perguntaram então para o casal, para Ananias e Safira, disseram: vem cá, por que vocês estão mentindo? Vocês não estão mentindo nem omitindo a nós. Vocês estão omitindo. E mentindo ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. E aí, o que ocorreu? Eles acabaram morrendo. Obviamente, guardadas as devidas proporções e abstraindo este assunto que dá bastante pano para manga, nós não vamos nos deter a falar sobre esse assunto. Mas houve grande temor com o acontecimento. As pessoas começaram a temer. As pessoas começaram a dizer: nós não vamos mentir, nós não vamos omitir. Deus está em nosso meio. E isto fez, de outro lado, que houvesse retaliação para com estes apóstolos, João, Pedro e alguns outros. E estes homens acabaram sendo presos. Foram presos, isso agradou a oposição e desagradou aqueles que acreditavam que Pedro, João e os demais apóstolos eram homens de Deus. E isto acabou tendo dois polos, criando dois polos, aqueles que concordavam e aqueles que discordavam. Sobre isso, inclusive, até hoje vivemos dessa maneira. Muitos concordam, outros discordam com tudo, do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal. A vida é assim mesmo e vai continuar sendo desta maneira. Muito bem. Dentro de todo este imbróglio e estes debates, tinha um grupo, era uma espécie de seita, os saduceus. E os saduceus, eles tinham muita influência no templo.
reformavam o templo. Eles tinham recursos, portanto, eles não apenas contratavam a mão de obra para a reforma do templo, como também eles financiavam isso. Eles eram, portanto, respeitados. Eles faziam esta manutenção dos cultos e também algumas manutenções materiais do templo. E os saduceus, nos diz o texto, nos versículos anteriores, que tiveram inveja dos apóstolos. Quem sabe você já passou por isso. Quem sabe você já se dedicou muito, já rasgou o seu coração na presença do Pai Celestial, do Deus grande. E o Deus grande respondeu você, abençoou a sua vida, a ponto de muitas pessoas se esforçarem para puxar o seu tapete. Por causa da inveja, movidos por inveja. Diz o texto que eles tiveram inveja. Os saduceus tiveram inveja daqueles apóstolos, daqueles que aparentemente não poderiam causar nenhum tipo de impacto nas suas vidas e nos seus ofícios. Quem sabe no seu trabalho você já passou por isso. Quem sabe na família. Enfim, em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, posso arriscar que você já passou por isso. Você também já foi vítima desta inveja de determinadas pessoas que querem ver o seu mal, que se esforçam para puxar o seu tapete, que esforçam para te prejudicar em tudo que você propõe, em tudo que você quer fazer. É uma boa notícia para nós. Não estamos sozinhos nisso. Você não está sozinho. Os apóstolos aqui passaram por isso. Muito bem, eles estavam presos. Presos. Eles não eram ameaça para ninguém. Na concepção dos opositores, na concepção dos sacerdotes do templo da época e também desta seita, deste grupo de judeus, os saduceus. Mas eles não contavam, os opositores não contavam com a intervenção de Deus. E olha que interessante. O versículo 19 diz que à noite, um anjo do Senhor. Versículo 19, eu quero ler de novo esse versículo, diz o seguinte: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. E aqui, pessoal, há uma lição muito interessante. Lição esta que quero eu fazer esta ligação da obstinação que comecei falando com você. Obstinação positiva, obstinação negativa. Eu e você sabemos do que se trata. Nesse caso, vejo a obstinação positiva. É certo que esta obstinação ela vem nutrida por uma orientação de um representante legal de Deus, um anjo. Um anjo. O anjo nutre esta obstinação. Talvez os apóstolos tivessem medo e possivelmente estavam com medo. Talvez os apóstolos até haviam pensado consigo mesmo naquele momento de solidão, no cárcere. Talvez eles estavam pensando consigo mesmo: meu Deus, estávamos fazendo aquilo que era correto, estávamos obedecendo ao chamamento do Senhor, à ordem do Senhor, estávamos desta maneira, Deus, correspondendo à nossa vocação, mas hoje estamos sendo vítimas de injustiça. Grupos de judeus tiveram inveja, puxaram o nosso tapete. Ah, Deus, não tivemos nada a ver com a morte de Ananias e Safira, mas eles estão atribuindo a nós. Deus quer saber? Quando eu sair daqui, se é que vou sair, eu vou abandonar tudo. Deus, basta, chega, não quero mais. Está muito pesado, está muito sofrido. Vem o anjo e nutre a certeza. Vem este anjo e potencializa este chamamento. Faz como que um polimento na vocação que cada um desses apóstolos tem. À noite. Então, você que me assiste, nessa nossa conversa, eu tenho para te dizer o seguinte: no que diz respeito à nossa espiritualidade, no que diz respeito à obra de Deus, aquilo que fomos chamados para servir ao Senhor e trabalhar no seu reino, sim, nós precisamos ser obstinados. Eu e você precisamos demonstrar esta obstinação. O Espírito Santo de Deus é aquele agente que vem nutrir essa nossa obstinação. Vem burilar, vem aprimorar, vem polir, vem dar um brilho. Não importa as lutas, não importa se é o cárcere, não importa se são as oposições,
que estão, quem sabe, colocando medo em você, estão, quem sabe, fazendo você se sentir amedrontado, escravizado, até mesmo sem coragem. Você precisa ser obstinado, tal qual foram estes apóstolos. Mas obstinados por quem? Obstinados pelo quê? Neste caso, pela tarefa, pela responsabilidade. Eu e você precisamos ser obstinados pela tarefa que temos, pela responsabilidade, pelo encargo, pela alçada, pelas atribuições que o Senhor colocou sobre mim e sobre você. E quer saber, não adianta darmos justificativas tolas, não adianta nós querermos lançar para amanhã o que o Senhor quer que façamos hoje, não adianta. E eu e você sabemos que somos peritos nisso. Senhor, hoje eu não posso ir à igreja, porque eu estou com a cutícula da minha unha aqui inflamada. Senhor, o tempo está para a chuva, eu não posso ir à igreja. Senhor, eu não posso assumir essa responsabilidade no corpo de Cristo. Senhor, eu não posso dizimar. Senhor, eu não posso ofertar. Senhor, eu não posso discipular. Senhor, eu não posso me envolver. Para com isso. Para com isso. Você está enganando a você mesmo. Você precisa ser obstinado por este encargo. Você precisa ser obstinado por essa atribuição. Jesus vai cobrar eu e vai cobrar você. E não adianta querermos nesse dia negociarmos com ele. Não adianta. Esse é algo negativo que temos. Nós queremos negociar com o Senhor. Ah, Jesus, eu não fiz, eu não fui, eu não admiti. Mas o Senhor me entende, né? O Senhor, não sei o que você está falando. Eu falei para você fazer uma coisa e você está me dando justificativos. Vem cá, como assim? Não adianta. Somos peritos em justificativas. Diz o texto que o anjo do Senhor, e aí entra o nutriente externo para esses apóstolos. O anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu esses apóstolos para fora. Uau, para fora. Para fora da ideia de não mais a cegueira, para fora da ideia de não mais a escuridão, para fora da ideia não estou atrás das grades, para fora da ideia de libertação, para fora da ideia de uma série de coisas boas. Você está preso? Você está preso ao seu egoísmo? Você está obstinado, você é obstinado, mas por coisas negativas? Substitua. Comece a ser obstinado por coisas positivas. O Senhor Jesus atribuiu a mim e a você. O Senhor Jesus colocou sobre mim e sobre você determinadas responsabilidades, vocação, ministério, virtude. É a parábola dos talentos e o que eu e você estamos fazendo com isso? Já percebeu que eu e você gostamos de ouvir palavras tais quais Deus te ama e Ele te perdoa. Deus tem um plano para a sua vida e não sai disso. Caraca, mas não sai disso. Entra ano e sai ano e são essas mensagens que recebemos. Entra ano e sai ano e não recebemos mais nada porque isto é uma massagem no nosso ego. Isso não tumultua a nossa existência. Isso não serve de catapulta para que você olhemos no espelho e venhamos dizer para nós mesmos: ei, vem cá, para. Faz os teus alvos sobre a sua espiritualidade, o que mais você quer conhecer de Deus, das Escrituras Sagradas. Será que é só isso? Será que não está na hora, no pleno século 21, 2020, eu e você construirmos uma história? Mas será que estamos dispostos a dar a cara a tapa? A sermos presos? A dizermos não a determinadas leis e decretos que têm muito mais pano de fundo político do que realidade? Ou nos adaptamos aos meios midiáticos tendenciosos que tantas vezes faz das pessoas massa de manobra? O anjo apareceu. E o anjo não apenas apareceu para libertar, para tirá-los para fora, mas também para orientar. Nos versículos 19 e 20 eu aprendo 3 lições extraordinárias que respondem, ou que argumentam, ou que ainda respaldam, obstinados pela tarefa. Eu e você precisamos ser obstinados pela tarefa que temos.
Como eu comecei esse nosso vídeo falando da pessoa que passa a vida inteira tendo um sonho, tendo uma vontade de fazer uma universidade, e de repente, por mais que tenha passado grandes décadas da sua vida, ela nunca conquistou isso, mas nunca é tarde, ela é obstinada, ela vai e consegue ser aprovada no vestibular e ingressar. Você tem sido obstinado por conhecer mais do Senhor? Ou você é o tipo de pessoa que levanta as mãos e diz, aleluia, Jesus é lindo. Sabe essa espiritualidade superficial? Assim como a beleza do oceano não está na superfície, mas em sua profundidade, assim é a palavra de Deus e o relacionamento com Ele. Ou você tem ido apenas atrás das bênçãos? Interessante nós refletirmos sobre isso. A parte A do versículo, quero encerrar este vídeo. A parte A do versículo 19 diz que, mas de noite um anjo do Senhor, à noite. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para aqueles que são obstinados pela tarefa, o anjo se apresenta, tirando cada um deles da zona de conforto, da letargia, tirando cada um deles da escravidão e de serem reféns, tirando os obstinados são tirados pelo anjo das impossibilidades. Porque na concepção de Deus não há acaso. Eu vou repetir, não há acaso na ótica de Deus. Eu leio as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, eu nunca vi acaso. Não existe acaso. Para Deus não existe chance. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que não se deixa levar pelas nossas palavras de justificativas tolas. Deus não é a nossa avó, nosso avô, nosso cônjuge. Não é. Deus não vai aceitar determinadas palavras que falamos para Ele, como falamos para o nosso próximo. Porque o nosso próximo é limitado tal qual somos, eu e você. Mas Deus não. Deus sonda o coração. Portanto, não existe chance, não existe acaso para Deus. Os apóstolos, quando eles estavam trabalhando nisso tudo, quando eles abordaram Ananias e Safira, eles, bem como outros, porque outros antes e depois também se apresentavam para com eles, para os apóstolos, eles, apóstolos, sabiam que num determinado momento, Deus estaria intervindo naquela situação. Os apóstolos sabiam que as coisas não ocorrem por acaso. Os apóstolos sabiam que Deus dirige todas as coisas, inclusive a vida daqueles que pertencem a Ele. Você é dirigido por Deus, mas se você tem dado desculpas e justificativas, é bom você rever essa direção. Se você está sendo dirigido muito mais pelo seu egoísmo, se você está sendo dirigido muito mais pelos seus pensamentos, ou se de fato você tem sido dirigido pelo propósito do Deus eterno para a sua vida. Interessante observar que o bem e o mal vêm para todo mundo, repousa sobre todo mundo. Vai depender do que eu e você fazemos com aquilo que é bom e com aquilo que é mal. Vai depender da orientação que temos. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele vai nos dizer, sim, o que fazer. Não existe bem ou mal na nossa vida sem propósito. Tudo tem um propósito determinado debaixo do céu. E se as coisas são ruins, esta luta vai nos fortalecer. E se as coisas são boas, se o propósito é bom, se os acontecimentos dentro desse propósito são bons, a nossa fé será fortalecida. Isso servirá de testemunho. Portanto, para Deus não há acaso. Uma segunda lição que eu vejo, ainda no versículo 19, é sobre os anjos. Mas de noite um anjo do Senhor. Este anjo se apresenta, este anjo liberta, este anjo coloca estes discípulos, estes apóstolos para fora. Os anjos aqui são instrumentos do agir de Deus. E claro, eu não vou entrar no mérito de discutir o ministério dos anjos. Existem anjos ou não? Em pleno século XXI, todos têm anjos. Não é isso que eu vou falar. Não quero perder meu tempo conversando com você sobre isso. Claro que não. Eu estou simplesmente focado no texto. E o texto diz que o anjo tirou, o texto diz que o anjo libertou, o texto diz que o anjo tirou eles para fora. Focado nesse texto, nós podemos, com certeza, sem sombra de dúvida, aprender que os anjos são instrumentos nas mãos
do Senhor, instrumentos do agir de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. O Novo Testamento também vai falar sobre o ministério dos anjos. Para o autor de Hebreus, os anjos existem e têm um papel fundamental na vida do ser humano. Este anjo abriu as portas, tirou eles para fora. Quem sabe você precisamos dizer: Deus, assim como o Senhor livrou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 19, o Senhor livrou aqueles apóstolos que estavam presos injustamente em razão de uma série de coisas que estavam acontecendo. Naquele momento, Deus envia o anjo do Senhor para me libertar. Envia o anjo do Senhor para me libertar desta perseguição no meu trabalho, ou quem sabe as portas que continuam fechadas para mim, não consigo trabalho. Deus, eu não consigo avançar na minha vida acadêmica. Deus, o meu casamento, a minha família. Deus, eu estou atado, algemado, acorrentado. Deus, eu estou preso. Envia o teu anjo, Deus. Envia o teu anjo para que o anjo do Senhor me liberte e me coloque para fora deste núcleo de escravidão, para fora deste momento negativo. Deus, eu sou um obstinado pela minha tarefa, mas eu tenho enfrentado tantos problemas. Deus, eu estou obstinado no meu trabalho, estou obstinado no que diz respeito à minha família, a projetos, a planos. Deus, eu estou obstinado no ministério. Deus, mas eu estou enfrentando tantos problemas. Deus, manda esse anjo. Deus pode enviar este instrumento para nos libertar. Seria uma ótima receita para uma oração, daquelas boas, daquela oração que a gente sabe que tocou o coração do Senhor. Versículo 20, encerrando, versículo 20 diz que o anjo diz para aqueles apóstolos: olha, voltem ao templo. Voltem ao templo e continuem anunciando as palavras desta vida. Voltar ao templo é a terceira e última lição dentro desses 2 versículos bíblicos. Voltar ao templo é como que um insulto, porque eles foram presos no templo. Sendo eles presos no templo, parecia um desaforo, parecia uma afronta. Onde que você foi preso? Onde que você foi afrontado? Em que momento da sua vida? Volte para lá. Volte com o seu pensamento: Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo superar este momento. Senhor, volte. Volte. Alguns sabotadores fizeram talvez que você se tornasse escravo em razão de um tempo. O anjo do Senhor não diz: apóstolos, fujam para as suas casas, porque eu livrei vocês agora, e se vocês voltarem para o templo, vocês serão presos, e eu não garanto que livrarei vocês novamente. Não, o anjo do Senhor diz: vai lá no templo. Vai lá no templo. O texto não nos relata se os apóstolos eles questionaram ou não, mas eles obedeceram, eles voltaram para o templo. E o anjo ainda diz: olha, anuncie. Continuem anunciando todas as palavras desta vida. E as palavras desta vida é uma expressão sem par. É uma expressão sem par em Atos dos Apóstolos. Pode ser sinônimo do caminho. Pode ser sinônimo dos tirados para fora. Pode ser sinônimo de cristão. Não importa. Importa que Jesus Cristo, que deixou estes discípulos, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até fazendo alusão ao tabernáculo do Antigo Testamento. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, a última porta, que dividia o santo lugar do santo dos santos. Essa porta era chamada vida. Então, Jesus é a vida. O anjo diz: continuem anunciando as palavras desta vida. Continue anunciando as palavras desta vida. Eu aprendo o seguinte, que quanto mais nós falarmos de Jesus, e vale lembrar que o Brasil está, entre aspas, evangelizado. Todo mundo conhece Jesus. O corrupto conhece Jesus, não sei quem conhece Jesus, e todos nos dão uma aula sobre Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, é o Messias prometido pelo profeta, é o Deus encarnado, é aquele que morreu por mim na cruz do Calvário para me salvar, e para mim a salvação é secundária. Não nesse caso, mas Jesus veio de maneira secundária nos salvar. A mim e a você, ele veio salvar de maneira secundária. O objetivo primário de Jesus é devolver a ordem, é fazer com que eu e você voltemos
a explicitar a imagem do Criador, a sermos reis e sacerdotes. Aquilo que aconteceu lá no Éden, essa separação. Ok? Falar de Jesus para as pessoas hoje, as pessoas parece que têm comichão nos ouvidos, parece que está se cumprindo o que o Novo Testamento diz, o que o próprio Jesus diz. Interessante. Falar as palavras desta vida. As palavras desta vida, falar de Jesus. As pessoas agora, elas querem um Jesus que venha se adaptar ao meu formato, à minha configuração. Um Jesus que é chamado de você todo o tempo todo. Um Jesus que é apenas lindo. Jesus é lindo. Sabe aquele cristão que não tem argumento? Sabe aquele, me permita uma ilustração, um pastel recheado de vento? Tem muitos cristãos assim. Recheado de nada. Ah, eu sou discípulo de Jesus, aleluia, glória a Deus e não sei o quê, mas e os frutos? Ah, mas o Senhor entende. Não entende não. Não dá para a gente querer fazer negociata com o Senhor, para com isso. Nós temos princípios e valores, princípios inegociáveis, valores relativos. A Bíblia não fala sobre valores, a Bíblia, as Escrituras Sagradas transmite para mim princípios. Por isso não tem como negociar com o Senhor. Mas tem cristãos que pensam que pode. Ah, só mais essa semana eu vou fazer isso que é errado, só mais essa semana eu vou, não sei mais o que, eu vou desobedecer as Escrituras, só mais essa semana que vem eu retifico, eu volto. Jesus me entende. Não são estas palavras desta vida que o anjo fala para os apóstolos darem continuidade. São palavras fortes, são palavras que causam mudança, e se eu e você estamos dispostos a continuar a anunciar as palavras desta vida, temos que estar dispostos a pagar o preço da oposição, da reprovação, da prisão, da renúncia. Temos vivido tantos dias de frescura. Não pode olhar para uma teia atravessada, porque senão eu sou passivo de processo. Eu não posso falar mais a verdade em detrimento da mentira e da injustiça. A verdade precisa estar engavetada. E a espiritualidade daqueles que se chamam, daqueles que dizem que são cristãos hoje em dia, fica totalmente comprometida. O anjo não disse para os apóstolos, falem estas palavras em harmonia com o contexto, de maneira relativa, só que não falem muito forte. Não, os anjos, olha, voltem para o templo de onde vocês foram presos. Vocês foram presos lá. Vocês levantaram oposição lá, volta para lá. E continuem anunciando as palavras desta vida que comprometeu a vida de vocês, que fizeram com que vocês fossem, abre aspas, registrados na polícia, fecha aspas. Obviamente trazendo esse contexto para os nossos dias. Você está disposto a isso? Ou você quer continuar falando sobre esse Jesus, sobre esse Jesus moderno, sobre esse Jesus dos valores e não dos princípios, sobre esse Jesus que é lindo. Cara, a gente precisa mudar. A gente precisa olhar no espelho e dizer, ei, para com isso, para de fugir de si mesmo, para de se enganar. Eu quero deixar estas palavras para você, tomara que você tenha me ouvido até o final. Quero desafiar você a ter um encontro com você mesmo. Comece a fazer essa pergunta para você mesmo. Ei, você está disposto a ser preso? Você está disposto a ser odiado? Você está disposto a receber muita oposição? Você está disposto a estar caminhando na rua e se você de repente encontra uma pessoa que não gosta de você, essa pessoa atravessa a rua e você mesmo assim até a cumprimenta, a sorrir para ela? Ou você está disposto a atender os seus valores, o seu egoísmo, os mimimi? Você está disposto? As palavras desta vida, ela fala de princípio. Tantas vezes estamos edificando a nossa casa nos valores sobre a areia e deixamos de edificar a nossa casa nos princípios da rocha. Rocha esta que tem nome,
Jesus Cristo. Deus os abençoe e fiquem todos com o meu abraço.